Para você que gosta de bonecos e miniaturas, acesse o site mundodasminiaturas.com.br. Na hora da compra, use o código de cupom NerdAllStars10 e ganhe 10% de desconto em todo o site. Fala galera, hoje é dia de Crise nas Infinitas Terras, parte 1. Antes de começar o vídeo, se você quiser uma camiseta do Superman como essa daqui, ou de mais alguns heróis que aparecem nessa história aqui, dá uma conferida na loja Pano de Vela, que vai ter o link deles na descrição aqui desse vídeo. Foi escrita pelo Marv Wolfman e desenhada pelo George Pérez em 1985. Bom, Crise nas Infinitas Terras. É bem complicado explicar essa história. Olha o tamanho dessa história. Tudo bem que aqui nesse encadernado tem mais 100 páginas de extra, mas a história é muito complexa, são muitos personagens, então eu dividi essa história em dois vídeos. Esse primeiro vídeo eu vou só explicar como funciona, o que é o multiverso, explicar algumas diferenças de algumas terras, explicar também para vocês como tava a DC na época que foi criada essa história. No próximo vídeo da próxima semana, se você tá assistindo esse vídeo aqui na semana do lançamento dele, na próxima semana vai ter sim a história completa dessa HQ aqui, da Crise nas Infinitas Terras. Nessa semana então, por enquanto, eu vou explicar algumas outras coisas, então senta aí. Senta que lá vem a história. Começando a explicar o que é o multiverso. Foi um conceito utilizado pela DC para conseguir explicar algumas coisas do universo deles. Eram universos infinitos com sua própria versão do planeta Terra. E esses universos eles estão separados por uma vibração, por uma pequena vibração. Por exemplo, quando você ouve uma rádio, ela chega para você como frequência de rádio. Uma outra estação de rádio é uma outra frequência. Elas não se batem, elas não ocupam o mesmo espaço, a mesma frequência. O que acontece com essas terras é a mesma coisa. As duas terras, ou todas as infinitas terras, elas existem no mesmo plano, só que cada uma vibra numa frequência diferente. Então, enquanto uma vibra de um jeito, a outra vibra de outro, elas não se chocam. Esse conceito surgiu pela primeira vez em uma das histórias do Flash. Quase todas as cagadas com o universo é culpa do Flash. Tudo começou na história do Flash de número 123, onde o Barry Allen, que era o Flash daquela época, ele conseguia vibrar em sintonias diferentes, em frequências diferentes, que ele conseguia alcançar alguma outra terra. E nessa história ele conseguiu vibrar e entrar na Terra 2, que foi onde ele encontrou com o Flash, o primeiro Flash, o Jay Garrick. Então a ideia de multiverso é essa, são várias terras que elas vibram em frequência diferente, onde qualquer evento pode criar uma outra terra. Por exemplo, se eu chego num cruzamento de carro e eu vou para a direita, o meu futuro continua ali. Mas existe alguma outra realidade que eu fui para a esquerda. E nesse mundo paralelo que eu fui para a esquerda, tem outras consequências de eu ter seguido esse caminho, que é uma outra terra, uma terra paralela. Como o próprio nome já diz, Crise nas Infinitas Terras. A DC nessa época tinha muitas terras, tinha inúmeras realidades paralelas. É claro que são muitas as variações das terras, então eu não vou ficar falando sobre todas elas aqui, eu vou falar mais ou menos de algumas, talvez mais importantes. A Terra 1, que é a terra dos heróis da Era de Prata, é a terra convencional, digamos assim, é a terra que a gente mais conhece. É a Terra normal, ou a nossa Terra. Onde na Liga da Justiça tem, por exemplo, o Flash, que é o Barry Allen. Onde o Lanterna Verde é o Hal Jordan. É a Terra mais conhecida que vocês mais conhecem. E os heróis da Era de Ouro, tipo, antes dos anos 50, como por exemplo, o Flash sendo o Jay Garrick e o Lanterna Verde sendo o Alan Scott, essa Terra foi chamada de Terra 2. Existe a Terra 3, onde tem o Sindicato do Crime da América, onde os heróis
existe uma versão maligna dos heróis, então não tem um Superman bonzinho, existe uma versão do Superman maligna, que ele é um vilão nessa terra. O herói dessa terra é o Lex Luthor, é o Alexander Luthor na verdade. Existe também a Terra X, que é uma terra onde a Segunda Guerra Mundial não acabou, ela continuou por mais algumas décadas. Então isso acabou afetando em algumas consequências no planeta. Tem a Terra S, que a DC ela comprava algumas empresas, que por exemplo foi a empresa a Fawcett, e ela incorporava essa empresa como se fosse um outro universo, uma outra terra. Então a terra do Shazam, por exemplo, é a Terra S. Essas 5 terras, 1, 2, 3, X e S, são, se eu não me engano, essas 5 são as mais importantes que vão aparecer nessa história. Então fiquem mais espertos nessas 5. Mas existem algumas outras também, onde eles inventavam qualquer tipo de história e eles davam uma desculpa que era uma outra terra. O multiverso sempre foi uma desculpa para fazer o que o roteirista queria. Por exemplo, tem a Terra 395, que é onde o Superman ele caiu na Inglaterra medieval. E foi ele que forjou a espada Excalibur. Tem uma terra que é só habitada por lobisomens. Tem uma outra terra que eles usam como se fosse os personagens da Vertigo, por exemplo, Sandman. Toda essa galera é uma outra terra também. Então eles sempre usaram essa desculpa do multiverso para fazer o que eles queriam, as mudanças que eles queriam, as diferenças que eles queriam. Mas lembra dessas 5 terras que eu acabei de falar, que para a história vai ser as mais importantes. E como surgiu o multiverso, existia um planeta chamado de Malthus. E os habitantes desse mundo, os malthusianos, eles eram completamente avançados em filosofia, tecnologia, em medicina, em todo tipo de área, eles eram extremamente avançados. Tinha um cientista desse planeta que era o Crona, e ele queria descobrir os segredos da criação do universo. Então ele começou a criar um tipo de uma máquina para levar ele para o começo de tudo, para a criação do universo. Ele conseguiu criar essa máquina, só que alguma coisa deu errado, porque não levou ela exatamente no momento da criação, levou ele para antes da criação, antes do nada. Então teve os seus problemas, as suas consequências, e essa máquina explodiu. Por culpa dessa explosão que foi criado o multiverso, onde existia um universo só, agora existem infinitos universos de matéria, são universos de matéria positiva. Só que com essa explosão acabou criando também um outro universo, que é um universo de antimatéria. Esse universo de matéria negativa, ele não é multiverso, ele é um universo só, e ele é a fração oposta de tudo que existe no mundo de matéria normal, de matéria positiva. E é aí que começam os problemas, porque só a criação do universo de antimatéria já começou a corromper o universo de matéria. Ele começou a espalhar digamos assim, de espalhar a maldade pelo universo. E os malthusianos, eles tentavam arranjar alguma forma de prevenir que esse mal se alastrasse pelo universo. Então, alguns deles foram para uma outra realidade, que são os controladores, e os que restaram, eles migraram para o planeta de Oa, onde eles separaram, eles fizeram um mapa do universo em setores. Então o universo eles separaram em 3.600 setores. E para cuidar de todo esse universo, de todos esses setores, eles criaram um tipo de uma polícia galáctica. E essa polícia galáctica é a tropa dos Lanternas Verdes. Os malthusianos que migraram para Oa são os Guardiões do Universo. Muitos anos disso, na lua do planeta de Oa, nasceu um ser que aparentemente ele era a incorporação de todos os universos positivos. E esse ser era o Monitor. E ao mesmo tempo que ele nascia, a contraparte dele negativa nascia também, que era o Anti-Monitor. Ele nasceu na contraparte da lua de Oa, na parte de antimatéria. Essa lua é chamada de Quard. Como um é a contraparte do outro, eles sentiram a existência um do outro e eles conseguiram entrar em uma batalha que durou praticamente 1 milhão de anos. E em um ataque que foi simultâneo, os dois eles entram em coma.
Eles ficam imóveis e inconscientes vagando pelo universo. E o resto dessa história vai estar na história completa da Crise. A ideia dessa história, da Crise nas Infinitas Terras, partiu do roteirista, só que basicamente veio por causa de um fã. Ele mandou uma carta perguntando sobre alguma dúvida que ele tinha na cronologia do Lanterna Verde. E o roteirista ele se perdeu, ele não sabia responder aquilo. Nos anos 80 estava muito complicado de você acompanhar a DC. De qualquer história da DC você não conseguia entender porque eram muitas terras. Você não sabia se aquela história era da Terra 1, da Terra 2, de quem que estava se referindo. Você não entendia a cronologia de ninguém. Era tudo sem sentido. Os próprios roteiristas, eles se perdiam nas histórias. Eles não sabiam direito o que eles estavam fazendo, da onde veio aquela história. Qual era a cronologia correta daquilo tudo. Então eles resolveram pegar basicamente 50 anos de história da DC, apagar, passar uma borracha e falar, olha, a partir de agora a gente vai começar tudo de novo. Eles queriam criar uma porta de entrada mais fácil para novos leitores, para quem não tinha costume de ler DC, sem que essa pessoa precisasse saber sobre 50 anos de histórias para chegar onde estava. Então eles queriam fazer tudo do zero, vamos começar de novo. Uma história mais tranquila, mais centrada, mais simples. Para criar a Crise nas Infinitas Terras, levou uma pesquisa de 4 anos de todas as histórias e todos os personagens da DC para que pudesse ser roteirizada e finalmente escrita. Então ela começou a ser pensada em 1981. Ela foi lançada em 1985. Aí acaba entrando até numa polêmica de que muita gente fala que a Crise nas Infinitas Terras é a primeira mega saga de todas as histórias em quadrinhos. Só que no meio desse caminho, em 1984, um ano antes do lançamento da Crise, a Marvel foi lá e lançou uma mega saga entre eles com todos os heróis, com vários heróis da Marvel, que foram as Guerras Secretas. Só que aí dizem que a Marvel, ela ficou sabendo dessa mega saga que a DC estava fazendo e resolveu ir mais rápido e lançar uma mega saga antes que eles. Outros dizem que a Marvel nem sabia disso, que as Guerras Secretas foram feitas basicamente para vender boneco. Então acaba ficando meio nessa briga. Crise nas Infinitas Terras é ou não é a primeira mega saga escrita para histórias em quadrinhos? Depois da Crise, a história da DC foi dividida em pré-crise e pós-crise. Praticamente tudo que foi feito e escrito até aquela época foi completamente apagado. Eles começaram de novo, tanto que a partir daí começaram as histórias de origens de novo. Como por exemplo, surgiu Batman Ano 1, o George Pérez começou a fazer a saga da Mulher Maravilha e o John Byrne, ele recriou a história de origem do Superman. Inclusive essa história tá na coleção de graphic novel da Eagle Moss, que é essa daqui, Superman, o Homem de Aço. Eu acho que o personagem que mais foi afetado no pós-crise foi o Superman. Ele era praticamente invencível no pré-crise, ele tinha poderes quase ilimitados. E no pós-crise ele teve muita coisa mudada. Os poderes dele já tinha limite, a quantidade de kryptonita, as diferentes kryptonitas que existiam antes, as diferentes cores de kryptonita agora não existiam mais. A Supergirl, o Cachorro Krypto, foram coisas que foram retiradas como se não existissem, como se o Superman realmente fosse o último sobrevivente de Krypton. Tem alguns fatos que no pós-crise eles acabam meio que esquecendo, tipo, passou batido, sabe? Alguns furos de roteiro, acontece. Mas na minha opinião essa história é muito boa, sim. Na época ela foi completamente impactante para muitas pessoas até hoje. Ela é a melhor mega saga já escrita. Eu entendo sim na época o impacto que isso teve, porque, são 50 anos de histórias que eles amassaram e refizeram tudo de novo. Então o impacto, o sofrimento que essa história traz, eu entendo muito bem ela. Só que como eu não vivi nessa época, não lia quadrinhos em 1985, que eu não era nem nascido, então pra mim o impacto foi sim diferente. Como eu falei, é confusa, é comprida, ela é grande,
Mas vale a pena. Se você gosta de DC, se você já tem alguma bagagem, dê uma procurada. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Dá uma lida, que talvez você vai curtir, vai entender sim. A arte dessa história é fenomenal. O Jorge Pérez, a quantidade de detalhes que ele faz, só de você ver algumas imagens que tem tipo quase todos os heróis em uma única imagem, assim, é incrível. Esse encadernado aqui é a edição definitiva da Panini, que eles lançaram nesse ano, no finalzinho do ano passado, não vou lembrar. Mas ele é bem legal porque ele tem um monte de conteúdo extra, tanto no começo aqui quanto no final. Tem várias coisas contando casos do próprio roteirista, do Mark Wolfman. Ele mesmo tá falando um monte de coisa aqui que é muito importante para você conhecer mais, para você entender, não vou falar 100%, mas para você entender muito mais do que se você não conhecesse ou se você não lesse esses extras. Então, se você tem ou se você vai comprar esse encadernado aqui, leia tudo, todos os extras, não só a história principal. No final aqui tem os extras de cada terra, tem um catálogo de praticamente todas as terras do multiverso. Tem uma curiosidade que no multiverso, a própria DC, ela catalogou o universo da Marvel. Como já teve histórias no passado entre crossover da Marvel com a DC, eles fizeram um universo, uma das terras, como se fosse a terra onde existem os heróis da Marvel. O Capitão América, o Wolverine, os X-Men, todo mundo existe lá. Essa terra é a Terra 616. E essa terra foi adotada pela própria Marvel, que eles mesmos consideram que a terra oficial da Marvel é a Terra 616. Bom, então é isso, galera. Fica ligado aí, na próxima semana vai ter a história completa da Crise nas Infinitas Terras. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho aqui de se inscrever para não perder esse vídeo. Se você gostou desse, deixa sua curtida aqui embaixo. Deixa nos comentários o que você acha, se você já conhece a Crise, se você entendeu, se você não entendeu. Se você acha que é a primeira Mega Saga ou não é. Compartilhe nas suas redes sociais. Dá uma curtida lá no Facebook, na fanpage do Nerd All Stars. Então, muito obrigado, valeu e até mais.